Você sabia que o Boca Juniors escolheu suas cores por causa da bandeira de um navio aleatório? Ou que a Juventus começou usando rosa? Eis são alguns dos segredos. Já ficou curioso, né? Hoje eu vou revelar como e por que os clubes escolhem as cores dos seus uniformes. E te garanto, tem muita história maluca por aí. Você está aqui porque, assim como a gente, deve ter percebido que as cores dos uniformes dos times não são aleatórias. Cada detalhe tem um significado e muito mais história do que parece. Só para dar uma ideia do que vai vir, tem time que mudou de cor porque o fundador torcia para outro time. Então já deixa o like, porque o que vai vir a seguir pode mudar o seu jeito de ver os uniformes do jeito tradicional. No século XIX, o futebol começou como esporte de clubes de cavalheiros da Inglaterra. Nessa época, os jogadores vestiam roupas sociais convencionais, incluindo casacos, calças e chapéus para a identificação dos times. Com a crescente da popularidade do futebol entre os trabalhadores, os uniformes foram simplificados e padronizados, com cores distintas que facilitavam a diferenciação das equipes. Essa evolução culminou no uso de camisetas de manga curta e calções, além de meias e chuteiras, que identificavam a história, a cultura e as tradições de cada clube. As cores dos uniformes de futebol são escolhidas cuidadosamente para refletir a personalidade e os valores das equipes. Alguns clubes optam por cores que representam sua cidade ou região, enquanto outros escolhem combinações que remetem a tradições ou eventos históricos. Cores, símbolos e designs do uniforme carregam forte valor simbólico. Muitos clubes exibem escudos e emblemas que retratam sua história e tradição. O Manchester United, por exemplo, tem uma foice e um martelo que remetem à Revolução Industrial de Manchester. Outros, como o Cardiff City, exibem símbolos culturais como o dragão galês. Com o passar dos anos, os uniformes evoluíram de acordo com novas tendências em moda e avanços tecnológicos. Os materiais das camisetas passaram a ser mais leves e respiráveis, e os designs foram atualizados para incluir padrões gráficos modernos. A adição de nomes e números personalizados, ainda mais os uniformes, marcando a individualidade de cada jogador. Agora vamos falar alguns exemplos. O primeiro, no Brasil, nós temos a história curiosa envolvendo o Fluminense e o Flamengo. O Flamengo originalmente não era um time de futebol, mas sim um clube de remo, e suas cores eram vermelho e preto. Quando o futebol se tornou popular no Brasil, alguns jogadores do Fluminense decidiram formar uma equipe no Flamengo. No entanto, o Fluminense usava verde, branco e grená, e quando esses atletas migraram para o Flamengo, muitos deles queriam manter o verde como parte do uniforme. Por algum tempo, o Flamengo até usou o verde, mas logo voltou para o tradicional vermelho e preto, que é a identidade oficial do clube. Segundo exemplo. Outro exemplo clássico é o caso do Manchester City, cujos fundadores eram originalmente torcedores do Manchester United. No começo, o City usava as cores vermelho e branco, inspiradas no rival. Com o tempo, a equipe adotou o azul como cor principal, criando uma distinção clara em relação ao Manchester United, que usa o vermelho. Hoje, a rivalidade entre os dois clubes é uma das mais acirradas da Inglaterra, e até as cores são motivo de provocações entre torcedores. O vermelho e o azul representam na cidade de Manchester muito mais do que apenas cores. São símbolos de uma disputa de longa data. O Boca Juniors, um dos clubes mais icônicos da Argentina, teve um começo interessante na escolha das cores do seu uniforme. Originalmente, o clube utilizava outras combinações de cores, mas seus fundadores decidiram que as cores oficiais do time seriam baseadas na bandeira do primeiro navio que atracasse no porto de Buenos Aires. O primeiro navio que avistaram tinha uma bandeira da Suécia, que traz as cores azul e amarelo. Assim, o Boca Juniors adotou essas cores em seu uniforme, e elas passaram a ser uma marca registrada do clube, identificando o time até hoje. A Juventus, um dos clubes mais tradicionais da Itália, também teve um início curioso com relação às cores do seu uniforme.
Quando o time foi fundado em 1897, a Juventus usava um uniforme cor-de-rosa, com gravata preta. Esse uniforme diferia bastante das listas pretas e brancas que vemos atualmente. Por volta de 1903, no entanto, o clube encomendou novos uniformes de uma fábrica na Inglaterra. Mas um erro no pedido resultou na entrega de uniformes com listras pretas e brancas. Os jogadores da diretoria gostaram tanto do novo visual que decidiram mantê-lo, e assim as cores preto e branco se tornaram o símbolo da Juventus. Mudanças nas cores dos uniformes podem causar tensões entre torcedores, especialmente se a nova paleta de cores surgir ligação com um rival histórico. Há casos de clubes que enfrentaram protestos das torcidas, pois os torcedores sentem que o clube perde parte de sua identidade ao mudar as cores. Em países com fortes tradições futebolísticas, o apego às cores vai além do esporte, é uma questão de lealdade e até de cultura. Essas mudanças mostram como o futebol é mais do que apenas um jogo. Para muitos é uma questão de identidade e tradição, onde até as cores têm um peso simbólico gigantesco para os fãs. E um exemplo é o Bahia, que é um time muito histórico por futebol nordestino e brasileiro. E quando eles foram comprados pelo Grupo City, alguns torcedores ficaram com medo deles quererem mudar as cores do seu time também, apesar que as cores do Grupo City também são parecidas com a do Bahia. Mas isso é só um exemplo para mostrar como as cores de um clube é importante para seus torcedores. Agora, irei mostrar outros exemplos parecidos com o do Bahia, que foram comprados por empresas que tiveram que mudar sua cor. O primeiro caso é o do Cardiff City, do país de Gales. O Cardiff City é talvez o caso mais famoso de mudança de cores imposta por um novo dono. Em 2012, o bilionário malaio Vicente Tan comprou o clube e, apesar da cor tradicional do Cardiff ser azul, daí o apelido Bully Brits, ele mudou a cor principal para vermelho. O motivo? Acreditava que o vermelho era uma cor de sorte na cultura asiática e que o dragão vermelho, um símbolo galês, no escudo atrairia mais investidores e fãs asiáticos. Essa mudança causou grande satisfação entre os torcedores, que organizaram protestos para restaurar o tradicional azul. Após 3 anos de resistência dos fãs, o Cardiff City voltou oficialmente ao azul em 2015, mas o escudo com o dragão vermelho foi mantido. Segundo caso, Red Bull Salzburg da Áustria. Quando a empresa Red Bull comprou o clube austríaco SV Austria Salzburg em 2005, eles realizaram a rebrand total da equipe, mudando o nome para Red Bull Salzburg, o escudo e as cores tradicionais do clube, que eram violeta e branco, para vermelho e branco, as cores da Red Bull. Essas mudanças radicais gerou revolta entre os torcedores. A oposição foi tão intensa que um grupo de fãs decidiu fundar um novo clube chamado Austria Salzburg, mantendo as cores originais, violeta e branco, como forma de preservar a identidade do time original. Terceiro caso, FC Leipzig da Alemanha. Outro exemplo é o RB Leipzig, também financiado pela Red Bull, mas fundado em 2009. Embora o clube não tenha mudado de cores como em Salzburg, ele adotou vermelho e branco, as cores da Red Bull, e muitos fãs de clubes rivais na Alemanha veem isso como uma quebra de tradição no futebol alemão, onde clubes geralmente possuem fortes raízes locais e uma gestão voltada para os torcedores. Como o clube foi fundado pela empresa e não possui uma tradição anterior com torcedores, isso gera tensões até hoje na Bundesliga, onde o Leipzig é frequentemente alvo de protestos. Mas como esses uniformes são escolhidos hoje? Os times fazem uma série de reuniões com marcas de roupa esportiva para definir o design, e tudo é pensado em detalhes, desde a cor, o tipo de tecido, até o estilo. Alguns clubes até consultam os torcedores para escolher novas cores para uniformes alternativos. Isso gera um grande envolvimento da torcida e aumenta a conexão com o clube. As cores também têm um efeito psicológico, tanto nos jogadores quanto nos adversários. Por exemplo, o vermelho é associado à paixão e agressividade,
e alguns estudos dizem que times de vermelho tendem a intimidar os adversários. Já o azul passa calma e confiança, ajudando o time a manter o controle do jogo. Uniformes alternativos são uma tendência cada vez mais comum e representam oportunidade para os times inovarem. Eles podem usar cores e design que fogem do tradicional, e muitas vezes esses uniformes trazem temas específicos, como homenagens à cultura local, personagens históricos ou até campanhas sociais. Um exemplo que gosto muito é a camisa do Vasco de 2023, a terceira camisa, porque além de ser bonita, ela tem um peso histórico principalmente no Brasil, por causa dos negros. E aí, qual uniforme e cores mais chamaram sua atenção? Comente aqui embaixo e claro, não deixe de se inscrever e ativar o sininho, porque sempre estamos trazendo curiosidade como essa. Até a próxima.